Ó, essa questão de experiência, teve um tempo na tua vida também, tipo, eu cheguei a pegar, né? Que você tava meio em conflitos aí. Você Sim. quer contar sobre isso aí? Conta. Porque já é um bom tempo depois. Foi. Isso o quê? Faz quanto tempo? Você consegue assimilar aí depois dessa experiência, até você começar a entrar nos teus conflitos de novo ou não? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Né? Depois passou, foi aquela... Sabe aquela fase que eu falo assim... A gente tem experiências, Jesus ele se revela quem ele é, mas a gente é cabeçudo e acha que nada vai dar certo, nada vai acontecer. Então, tipo assim, eu comecei a brigar muito comigo mesmo, você entendeu? Eu falo que eu entrei em conflito com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, meus pensamentos, você entendeu? Tipo assim, por que o fulano consegue e eu não? Sabe aquelas coisas assim? Por que sabe? E uma das coisas que me fez eu desanimar da igreja depois desse período foi a questão assim, por que eu vou na igreja? Isso foi a chave. Por que eu vou na igreja? O fulano chora, o outro sai orando, põe a mão no outro lá, o outro cai. Eu falei, eu chego aqui e não acontece nada. Sabe? E aí eu comecei a entrar em conflito comigo por causa disso. Mas, cara, eu não tinha vida de oração. Eu não tinha relacionamento com Deus, né? Eu costumo falar até para as crianças aqui que, tipo, se você não fala com Deus, dificilmente ele vai falar com você. Ele não é que nem um diabo que ele chega, né, aprontando um terror na tua vida. Eu acho interessante você falar isso, porque hoje, eu acredito assim, eu peguei muitas pessoas, aconselhei. O que eu mais vi, por exemplo, são pessoas que desde pequena assim, nasceram, vou usar aí essa expressão, né? Nasceram dentro da igreja, pelo fato dos pais já ter sido da igreja, ter convertido e tal. E a questão, tipo, não, eu venho no culto, eu participo das células, a visão das células, tudo, né? Eu sou comprometido, mas não tem aquelas experiências. E você entrou num ponto legal da gente começar a conversar e até você falar desse conflito, que é a questão da oração, né? E o jejum, né? Também, sim. Que é o fato que faz toda a diferença ali no teu relacionamento com Deus, né? O jejum é a preparação tua, né? Você está ministrando para Deus, e a questão da oração, que é a intimidade, né? Sim. Pessoa que não ora, ela não tem unção, ela não vai sentir. Isso não tinha, porque a maioria das vezes que eu peguei essas pessoas, aí você começa a apertar, a pessoa tem vários motivos para poder dizer porque que ela está naquele ponto da vida dela, porque que ela tem vários argumentos. Mas na hora que você aperta nesse ponto, a pessoa, tipo, não, eu não jejuo, eu não tenho vida de oração. Como é que era isso? Não tinha nenhuma. Os tempos que eu tinha com Deus é quando eu vinha na igreja. Você entendeu? Então, tipo assim, jejum, misericórdia, nossa, não. Eu fiz nessa época, eu fazia, às vezes, na época da rede de jovens, o Zé Leandro falava, a gente vai fazer, vamos fazer jejum e tal. Aí eu fazia ali, mas não era algo assim, né, aquela fome por jejum que a gente fala, né? Não tinha nenhum. Vida de oração, então, assim, praticamente... Se eu falar 1%, eu falo que é muito ainda. Eu falo isso na minha vida. E eu falo que é essa questão, porque eu cheguei a pegar pessoas de ministério, né? Sim. Eu pegava muito no pé do pessoal do louvor. Porque quando você apertava e eu descobria isso, eu falava, gente do céu, vocês estão apanhando aí, vocês estão numa frente de uma batalha. Exatamente. Guerreando pela igreja, porque as pessoas... Eu acho que eu não sei se por conta do tempo a gente vai se tornando religioso. Eu também já passei por essa fase. E não compreende o nível de batalha espiritual que ela está. Exatamente. E aí, de repente, ela está sofrendo tentação e ela está cansada. É aquela coisa de tipo... eu estou cansado demais. Sempre tem evento na igreja. E é o outro lado, tipo... eu estou sendo muito atacado. Eu estou sofrendo muita tentação. E não entende que isso é retaliação da guerra espiritual que você tem na hora do culto, né? Sim. Na minha época que eu era firme na questão do louvor... foi uma fase que só tinha eu de baterista. Então, tipo assim, todos os eventos era você eu. Ali. Você entendeu? Então, era eu e o Mário. Só tinha... não tinha... o Mário revezava, né? É verdade. Aí, nossa, chegou uma época que eu tenho muita amizade com o Mário, nossa, da época minha.
Eu lembro de falar para ele, falei, cara do céu, eu lembro que uma época a Lúcia falava assim, ó, quem não vir na reunião de sábado, marcava uma vez por mês, ficava o mês inteiro sem escala. Cara, eu faltava só para não entrar na escala, porque eu não aguentava, você entendeu? Mas, tipo, se fosse hoje... a gente sabe que isso é cansativo, mas hoje eu entendo do mundo espiritual. Você entendeu? Eu sei o que eu faço quando eu toco bateria, né? Por mais de não estar tocando hoje direto, não estar mais envolvido com o Ministério de Louvor, mas quando eu estou atrás da bateria, eu sei o que eu estou fazendo hoje. Eu sei o que acontece no mundo espiritual, você entendeu? Mas isso foi devido depois da mudança de vida que eu tive, de palavra, jejum e oração, você entendeu? Você entende que você chegou nesse ponto da tua vida, desse conflito aí depois, né? Foi por conta disso. A questão de não ter vida de oração. Literalmente. Não jejuar, não buscar, se consagrar. Literalmente. Não tinha nada. Vida de oração, jejum, não tinha nada. Isso, lógico, cara, um relacionamento que você tem com uma pessoa, você vai parando de falar com ela, automaticamente você se afasta e você não fala mais. E aí, tipo assim... Você entendeu? Eu falo que eu quis entrar de propósito nesse assunto aqui, porque, por exemplo, você está aqui desde sempre, né? Desde quando começou o ministério aqui em Brodowski e tal. Você está com quantos anos hoje? 38. 38. Aí o Jefferson tinha começado 2 anos a igreja em Brodowski, o ministério tem 40 anos. Você pegou quase essa fase inteira. Eu acho interessante a gente entrar nesse ponto pelo fato de... Eu percebo assim que chegou um tempo... que eu lidei com isso. Por exemplo, parecia que eu era o estranho, o patinho feio no meio do povo, né? Então, eu pegava no pé, o pessoal me chamava de chato, mas não era. Eu estava num momento da minha vida que eu fiquei 7 anos afastado. Né? Eu também conheço a palavra desde pequeno. Ali, para os 13 anos, eu me afastei e voltei depois de 7 anos. Só que eu voltei decidido, né? Tipo, já tinha passado por uma vida tudo atrapalhada no mundo, quase tinha sido morto lá, fui esfaqueado, né? Eu sabia que eu não morri porque Deus tinha um propósito na minha vida. Fui radical com tudo, né? Na questão de uso de drogas e bebida, tudo na minha vida fui radical. Então eu entrei, tipo assim, ó, eu vim para jogar, eu vou para cima, né? E eu lembro que eu peguei uma fase onde eu acho que... Eu não sei se o ministério em si estava passando por isso, mas eu lembro que era muito difícil me enturmar com, por exemplo, com jovens, até da tua época, porque eu me preocupava até o que falar, porque se você começava a falar demais de Deus, você era chato. Você falava demais de fazer a obra, o pessoal te descartava. E isso foi me preocupando, porque eu olhava aqui e falei, gente, será que eu sou o patinho feio no meio dessa turma aqui, né? E eu percebi que sempre que eu vim muito intenso, né? Eu não conseguia orar em casa, eu vinha para o tabernáculo, era a época que o tabernáculo estava sempre lotado de gente, mas era aquele pessoal mais velho, né? Sim. E eu ia pegando uma série assim, de etapas da minha vida, foi me dando um conflito também. Eu falei, Deus, não é possível, será que esse povo não está enxergando, né? Se eles não vigiarem, eles vão cair. E a maioria das vezes eu vi muita gente cair, eu vi muita gente se perder, né? Nesse tempo por conta disso. Então eu quis entrar de propósito, né? Para falar que a oração é fundamental. Nossa, né? demais. A consagração é fundamental na nossa vida. Eu lembro de um tempo também que você estava meio em conflitos, né? Você mesmo conta, né? Na questão que um dia você me procurou, né? Para poder se abrir. Você sentia aquele dia ali, você mesmo falou, né, que foi um tempo da tua vida que, tipo, eu preciso me abrir. A questão de não ter alguém para se abrir também e esconder essas coisas para si, acaba trabalhando muito, né, a nossa vida cristã, né? Servindo a Deus ali. Eu hoje não, mas eu era uma pessoa muito fechada, sabe? Não contava muito. Isso acarretou um pouco da morte do meu pai, né? Então, tipo assim, eu tinha dificuldade de falar as coisas para Cássia, você entendeu? Aquela tipo de pessoa que não me abria, sabe? E quando foi acontecendo tudo isso, foi quando a Cássia falou para mim, né? Eu lembro direitinho, foi numa segunda-feira. Você já estava casado, né? Já estava casado. O Levi não tinha nenhum ano ainda. A Cássia falou para mim, ela falou, ó, lindo, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, porque ela chegou a falar para mim, falou, ó, eu tô aguentando, mas
né? Vai chegar uma hora que não dá mais. E foi a época que eu te procurei. Foi numa segunda-feira, se eu não me engano, foi em novembro de 2017, se eu não me engano. A segunda eu lembro porque eu tava sempre insistindo pra você ir na cela, você não parecia, mas eu lembro que você me mandou mensagem, eu tava terminando a cela, eu falei, ó, daqui a pouco eu tô em casa. Aí eu lembro que eu tava chegando em casa, você encostou o carro ali, a gente na rua ali mesmo, começou a conversar, né? Eu não sei se você lembra, nesse dia eu cheguei na célula. Você chegou aí? Eu não lembro. Não, eu não... É porque eu sempre te chamava, eu não lembro. Não, foi tipo assim, eu já fazia... Foi mesmo, a gente não conseguiu conversar lá, porque o pessoal ficava no final ali, todo mundo vinha, né? E aí eu falei, ó, vai, foi verdade. E aí eu lembro, eu não sei se você vai lembrar disso, o Gozinho fala assim, essa restauração que eu tive com Deus, eu lembro os detalhes todos, porque foi algo muito marcante para mim, então eu lembro de tudo. Eu lembro que nessa segunda-feira, acho que foi em 2016, o Levi nasceu em 2016, foi final de 2016 isso. Eu acordei, lá no outubro, novembro mais ou menos. Eu acordei na segunda-feira, eu estava desempregado. Eu acordei, a Cássia falou para mim, isso era por volta das 7 horas da manhã. Ela falou, Lindo, você precisa de ajuda. Ela falou, não dá mais. Falei, não dá mais. Ela falou, procura o pastor Alexandre, conversa com ele, fala que você precisa de ajuda, fala das coisas. E aí, nesse dia, eu lembro que ela falando, eu estava sentado na cama, de cabeça baixa, pensando assim, ó, ou eu chuto o pau da barraca de uma vez por toda, ou eu vou procurar ajuda. Porque, tipo assim, ó, nessa época... eu já tinha falado para a Cássia várias vezes ir embora de casa, sabe? Eu lembro que uma época, quando eu ia para Ribeirão, eu voltava de carro sozinho, o diabo ficava falando para mim, cara, já... Atacando a mente. Você entendeu? Já, tipo assim, ó, se mata porque você encerra, vai dar tudo certo. Eu lembro que você estava numa fase muito difícil. Nossa, mesmo, né? muito. A questão... Era recente o teu casamento, você estava desempregado... Tinha a questão do teu menino, né? Ela cuidando, não conseguia. Eu lembro dessa fase. Eu lembro que você começou mandando mensagens. Agora que eu estou refrescando minha mente aqui, você está falando a verdade. E eu falei para você começar a ir na célula, que depois a gente conversava. Né? E aí eu sentado na cama, ela falando para mim. E eu lembro direitinho. Eu sentado na cama, o diabo me atacando. E aí eu peguei e virei para ela assim, falei para ela. Falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para o Alexandre. Se ele me responder e se propôs a me ajudar, eu falei assim, ó, eu vou fazer uma força. Porque eu, particularmente, eu sabia da situação que eu estava. Eu costumo falar que eu não estava no fundo do poço, eu estava na lama, debaixo da água lá, sabe? E aí foi na segunda-feira que eu te mandei mensagem, falei, ó, então eu vou na célula. E aí eu fui. E eu não sei se você lembra disso. Eu acho que agora você vai lembrar, porque eu vou te contar. Deus já tinha te falado que eu ia aparecer na célula. Eu lembro. Eu lembro de algumas coisas parecidas, porque, tipo assim, eu lembro que eu te insisti, mandava mensagem, já estava orando por você. Sim. Eu acho que eu tinha entregado uma palavra para você uns 2 anos antes. Isso aí eu lembro. E na época você fechou assim, você pegou e falou assim, não, tá tudo bem. Você está falando da questão de ser difícil de se abrir. E eu lembro que desde aquele dia eu tinha convicção, porque eu tinha tido um sonho contigo. E nesse sonho, eu lembro que você estava... eu estava por cima olhando. Foi uma experiência muito forte para mim. Na época eu nem orava por você, nem nada. Era algo assim... Tive esse sonho. Acho que Deus ele sabia de todas as coisas. Sim. Eu tive um sonho, eu olhava por cima, assim, era um cemitério, e você vinha e sentava nos túmulos, punha a mão e ficava se questionando. E aí, eu sabia que Deus estava me sustentando, eu estava ali junto com ele estava me mostrando. E Deus começou a me mostrar, falou, olha, ele tem problema com isso, tem problema com aquilo outro. E eu lembro que vinha como que se fosse... alguns demônios, assim, espécie de fantasma, né? E eles chegavam perto, se assustava, levantava, corria e sentava em outro. E aí ele falava para mim, falava, olha, ele tem problema com isso, ele tem problema com aquilo outro, ele tem problema com isso e tal. E foi muito real para mim. Eu acordei e eu lembro que num culto de domingo, eu fui até você e coloquei a mão em você, orei por você. Eu falei, ó, preciso falar contigo. Aí eu falei, ó, Deus me mostrou isso. Aí você falou assim para mim, não, tá tudo bem. E eu percebi que você fechou. Sim. E eu já tinha tido algumas experiências parecidas, eu também já fui muito assim.
E na hora eu senti, eu falei assim, bom, eu falei, agora eu sinto que eu não posso forçar nada aqui, Aham. e de repente eu vou perder ele vai ficar com raiva de mim. E eu comecei a orar. Aí eu lembro, eu fiquei Sim. uns 2 anos orando por ti. Foi. Orando, Pelejando ali, né? Eu pelejando, lembro. mandava mensagem, te chamava. Aham. E eu lembro mesmo desse dia, porque eu senti que estava chegando e Deus falou muito forte comigo. Agora você está me recordando, eu tô lembrando. E aí, naquela segunda-feira foi... E aí você falou, não, vamos lá para casa pra gente conversar aqui, não dá e tal. E a gente foi lá pra tua casa. E ali, o que passava na minha mente ali? A situação que eu tava. Precária, sabe? Tipo, ministerialmente, espiritualmente, financeiramente. Tava assim, ó, nível 0. Hard mesmo, você sabe disso. Eu vou fazer uma pergunta para você antes de... Você acha que a questão de você ter fechado o coração naquele dia que a gente conversou, de repente você ter se fechado ali, não ter deixado Deus, agravou toda essa série de coisas na tua vida? Agravou. Tipo assim, ó, se você tivesse sido obediente ali na hora, a voz do Espírito Santo e tipo, não, agora eu vou pôr tudo na mesa, eu vou me abrir, teria intervido em 2 anos da tua vida. Não, eu sei porque você sofreu muito. Sim, não, agravou, com certeza. Eu lembro que quando você falou pra mim, eu fiquei assustado que, tipo assim, pô, dentro de um cemitério, né? Aí, sabe o que eu ficava pensando assim? Eu poderia ter tomado uma atitude, tipo assim, ó, poxa, o pastor me viu dentro de um cemitério. Eu lembro de eu ter pensado isso. Tipo assim, poxa, o pastor me viu dentro de um cemitério com um monte de fantasma. Chegando para fantasma demônio, né? Mas eu lembro que eu falava para mim, um monte de fantasma. Poxa, aí também não, né? Só tem visão comigo com coisa ruim. Só que se eu tivesse naquela época, poxa... O pastor tá tendo visão minha dentro do cemitério. Não, para, isso daí tá tudo errado. Você entendeu? Eu poderia ter virado uma chave ali. Porque eu acho que representa morte espiritual, algo do tipo. Né? Mas hoje eu vejo que Deus estava trabalhando também em todas... em todas processo, né? E aí, nessa segunda-feira, eu lembro que... na minha cabeça, com esses conflitos meus, eu tava pensando assim, tipo assim, ó, ou vai... ou racha. Tipo, ou eu mudo de vida agora, ou eu acabo de chutar o pau da barraca. E aí, tipo assim, aí eu rebento com tudo mesmo. Eu já tinha planejado em voltar a tocar no mundo, por questão de dinheiro financeiro, já tava com um monte de contato já. Então, tipo assim, a minha mente tava ali assim, ou eu acerto agora, ou eu não acerto mais. É incrível que o diabo ele vai cercando, né? Vai. Porque, tipo, você sempre tocou bateria, sempre tocou muito bem. As pessoas te conheciam e você estava sem serviço, passando uma situação difícil, e o pessoal te convidando para as noites, né? Exatamente. Tipo, vem tocar na noite. Exatamente. A Cássia via, na época, eu não lembro se na época já tinha essa questão do WhatsApp, mas ela via as ligações, sabe, os caras chamando. E na época que eu fui estudar licenciatura em música, eu peguei muito contato. Então, tipo assim, Gustavo, você tá tocando? Você entendeu? Então, foi... E aí, nessa segunda-feira, eu tomei a decisão. Falei, parei. Eu lembro, não sei se você lembra disso, eu falava assim para você. Falei, Alexandre, você vai achar meio louco o que eu tô te falando, mas tem demônios falando para mim aqui que não tem a necessidade de eu confessar para você. Não sei se você lembra disso daí. E eu ouvia a voz nítida deles, né? No entanto, que quando eu tive a experiência com Deus no seminário de Shofar, eu ouvia a voz nítida de Deus. Olha. Você entendeu? Então, eu escutava. Não tem necessidade de você falar. Você entendeu? E aí, eu fui pondo tudo para fora aquele dia, você lembra? E aí, aquele dia, eu confessei coisas que eu jamais imaginava em toda a minha vida que eu ia confessar. Quando eu acabei de falar, eu não sei se você lembra também, eu te falei assim. Eu falei assim, eu não lembro se eu te chamei de pastor, eu falei, Alexandre... eu vi os demônios ir embora daqui. Eu falei, e algo que estava nas minhas costas saiu. Ah, não, isso aí eu lembro. Você lembra? Eu falei, parece que eu tô flutuando. E naquela hora ali eu falei assim, eu vou mudar de vida.
eu bati o pé e falei, eu vou mudar de vida. E aí foi, né, que eu confessei todos os meus pecados ali. Daquele dia, era uma segunda-feira à noite. Eu lembro que eu peguei o carro, depois saí, vim buscar a Cássia na igreja, que ela estava numa reunião, não lembro se era da célula. Eu vim lá da tua casa aqui na igreja, falando assim, ó, eu não sou mais o Gustavo de horas atrás. Eu falei, eu não sou mais. E subi a LBR ali gritando, eu não sou mais. Eu fui liberto e cheguei. Eu lembro que eu encontrei a Cássia e a Claudinha. Sabe a Claudinha? Uhum. Em frente à recreativa ali, ela falou assim, amor, o que aconteceu? Eu falei assim, entra pro carro que eu vou te contar. A Claudinha tá de prova. Eu falei pra cá, eu olhei nos olhos dela e falei assim, ó, eu não sou mais o Gustavo de horas atrás. E depois daquele dia eu nunca mais fui mesmo.